Olá, eu sou Josias Rodrigues, seja bem-vindo ao canal JR Construção. Nesse vídeo eu vou falar sobre impermeabilização. A impermeabilização de uma casa é muito importante. Caso seja mal feita, você terá problemas futuramente. E a impermeabilização, ela é insignificante no preço total da casa, porém ela é fundamental. Você viu no vídeo anterior, eu fazendo, eu mostrei para você o embasamento de toda essa construção que estou fazendo. Construindo parte 1, construindo parte 2, parte 3. Já estou na 15ª parte hoje com esse vídeo. Veja bem, eu quero falar para vocês, quero mostrar para vocês sobre a questão de impermeabilização. Aquela base que nós demos, ela foi uma base já impermeabilizada. O traço de massa que eu usei foi uma lata de cimento, 3 latas de areia e 1 litro de impermeabilizante. Agora, nós demos um revestimento também com o mesmo traço. E esse mesmo traço de revestimento, nós fizemos tanto nas laterais, como também na parte de cima. E também tem impermeabilizante. Após fazermos o revestimento todo da alvenaria de embasamento, nós usamos a emulsão asfáltica. Veja bem que essa parte preta aqui que nós estamos já pintando, tem uma parte pintada, outra parte não está pintando, mas a gente já está passando a emulsão asfáltica. Isso aqui já está seco, então na parte seca nós já estamos fazendo a aplicação dessa emulsão asfáltica, ok? Meus amigos, falando em impermeabilização, eu vou levantar uma questão aqui. É uma questão, vai gerar polêmica, porque eu quero saber o seguinte. Já faz quase 25 anos que eu trabalho no ramo da construção civil e quando a gente faz a impermeabilização, a gente faz de acordo com o que estabelece o produto. Vai depender de cada marca, mas a forma de aplicação é quase a mesma. Nós temos inúmeras marcas de impermeabilizante no mercado. Todos eles vêm escrito base silicato. Aí, quando a gente volta durante alguns anos, depois 5, 6 anos, 7 anos, quando a gente precisa fazer um reparo na parte de fundação, do alicerce, porque às vezes começa a parede pipocar, estourar, e aí você vai fazer um reparo, você precisa fazer alguma coisa, porque isso é normal. E aí você percebe que a massa está podre, apodreceu. E isso não acontece com o concreto. Então veja bem, a massa está podre. E o concreto ele não está podre. E a massa está podre. E parece que quando você vai pegando a massa ela está um sal. Sal. Sabe o que é sal? Você vê, parece que ela tem sal. E aí eu fui pesquisar, eu fui ler as bases, os elementos químicos que esses impermeabilizantes usam. E eles escrevem lá, silicato. Silicato, eu conversei com alguns químicos, e eles me disseram, vai depender do que se trata, tal, mas umas propriedades mais comuns são cristais metálicos, sílica de cristais metálicos e uma boa porcentagem de sal. Sal. E aí eu fico perguntando, cara, será que isso futuramente, com o tempo, não vai comendo a massa, o cimento, e é por isso que apodrece a massa? Então, eu não tenho formação química, minha formação é na parte de arquitetura e urbanismo. Mas se tiver algum químico aí assistindo e poder me dar uma orientação, falar sobre esse assunto, é uma questão que eu quero levantar. E por que apenas 5 anos de garantia a maioria dos impermeabilizantes dão? E por que não pode ter contato com o ferro? Por exemplo, você não pode usar, segundo o que está esclarecido lá nas marcas de impermeabilizante, ele não aconselha você colocar o impermeabilizante dentro do concreto para ser concreto armado, porque pode oxidar o ferro, os elementos químicos.
Você não pode nem usar cal, por exemplo, você não pode usar cal junto com o Vedacity. Será por quê? Vai aumentar a composição química e não vai resolver o problema de impermeabilização? Outro exemplo que nós temos é o seguinte, a questão de impermeabilização. Por que que não pode ser usado em piscina muitos impermeabilizantes e pode ser usado numa casa? Será que é por fluxo de água ser maior? Mas vamos imaginar 6 meses de chuva, 6 meses de chuva em regiões, ou o camarada constrói uma casa e ali com 1 metro já dá água, no manguezal, numa parte de baixa e onde tem muita umidade. Então são questões que a gente precisa levantar na construção. Nós precisamos ainda melhorar muito a questão de impermeabilização. Eu falo isso com propriedade porque eu trabalho há quase 25 anos e eu nunca fugi dessas responsabilidades de trabalhar de acordo com as normas estabelece, a não ser que ela esteja muito majorada e você vê que aquilo ali é exagero, principalmente para casa de pequeno porte. Outra coisa é a questão de umidade. Toda a umidade aparece não é quando está só chovendo, é quando começa a secar, porque começa o processo de evaporação, é aí que sobe. Então, às vezes começa a dar problema numa casa, a pessoa fala, arranca 1,20 m, vai lá e reboca, com Vedacity resolve o problema. Não resolve o problema, sabe por que não resolve? Porque o meio não está impermeabilizado. Então acontece o seguinte, vai evaporar, a água vai subindo, o problema vai surgir ainda mais alto ainda. Então, são questões de impermeabilização, eu não sei se eu sou a pessoa mais correta para falar sobre isso, mas é uma questão que eu precisava levantar. A base de todos os impermeabilizantes vem lá no rótulo, silicato. E eu queria entender o que é isso e por que muitas vezes o reboco apodrece com esses impermeabilizantes. E outra coisa, por que um pouco tempo só de garantia, sendo que a gente constrói uma casa para durar muitos anos? Eu estou falando isso porque eu vou receber, até o final da semana, um impermeabilizante. Um amigo, uma pessoa me ligou, falou, Josias, eu queria que você fizesse um teste, para que você possa falar sobre o impermeabilizante que eu vou te mandar. E eu vou fazer o teste nesse impermeabilizante. E se for bom, eu vou falar que é bom. E se eu ver que não é bom, eu vou falar também que não é bom. Porque nós temos que ser sinceros. Porque quem está construindo, ele merece realmente uma construção confiável. E ele precisa de um pedreiro confiável, de um construtor confiável, que possa fazer e dar garantia para ele. Então, o problema de impermeabilização é complicado. Outro exemplo é essa parte aqui, ó. Essas partes aqui, ó. Entendeu? Eu não posso pôr Vedacity aqui, vai oxidar meu ferro, tá certo? Eu não sei quais os componentes químicos tem lá, mas nunca vi aconselhado o impermeabilizante ter contato com a parte de aço. A umidade, pode ver, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Quando começa a estourar o lado do reboco, dentro de uma casa, qual é o primeiro lugar que começa a estourar? Os cantos. Pode ver, sempre aos cantos, aqui ó, onde faz 90 graus. Por que o canto onde faz 90 graus? Porque a coluna não está impermeabilizada. O pilar não está impermeabilizado. Então eu impermeabilizei aqui e aqui não está impermeabilizado. Então ele começa a subir aqui, ó. Entendeu? Eu não posso passar uma emulsão asfáltica aqui e eu também não posso colocar um impermeabilizante aqui. E aí ele começa a subir por aqui. Tá certo? Então são coisas na construção que a gente precisa levantar questões para poder melhorar a questão de impermeabilização. Porque todos os impermeabilizantes que tem no mercado são uma mesma base. Eu não vou defender nem A, nem B, nem C. Nós só queremos uma questão. Eu acredito que agora todo mundo vai virar químico, mas está aí uma questão levantada para a gente entender quais são as bases químicas dos impermeabilizantes e realmente com um determinado tempo funciona ou deixa de funcionar. Porque nós aplicamos, às vezes vamos embora. E aí depois aparece problema. E por que aparecem esses problemas? Aí vão falar que o pedreiro fez errado. Eu acho que não. Aí a culpa vem em cima do pedreiro.
Então nós precisamos levantar essa questão aí e a gente precisa ter certeza mesmo que se daqui 10 anos isso aqui não vai ter problema, tá? Porque a casa a gente não constrói para durar 5 anos, não. A casa a gente constrói para durar muitos anos. Então todo produto numa construção tem que ter uma garantia a longo tempo. Beleza? Eu sou Josias e até o próximo vídeo. Fui!